Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos nós. Nesse dia, 14 de janeiro de 2021, e graças a Deus por isso, e paz seja com todos nós, e graças a Deus por muito mais, que Ele tem feito nas nossas vidas. Ele nos deu a vida, mantém a nossa vida, nos deu entendimento, discernimento, da igreja, no meio dessas confusões aí das religiões, não é isso? E graças a Deus por isso. Vamos fazer nossa meditação. Vamos atrás aqui dessa virgem prudente aqui chamada Ageu, Profeta que Deus levantou depois de Ezequiel. E vamos ver o que esse profeta aqui falou para o povo, Recebendo de Deus, as mensagens e falando para aquele povo, Povo de Israel. E não só para aquele povo, como também para a igreja, E para a humanidade também, Para quem quiser, ouvir. É isso? Quem quiser ouvir e entrar pelo caminho, pelas veredas direitas, tá aí, tudo aí escrito, testemunhado, não é isso? São palavras fiéis e verdadeiras, que os homens querem negar, Querem negar a sua fidelidade e a sua verdade, A verdade e a fidelidade da palavra. A fidelidade do Deus vivo, Então vamos lá para o Ageu, No capítulo 1, versículo 1, está escrito o quê? No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministro do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa. E dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E este pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta. Cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos.
Então, irmãos, ó, o Ageu ele foi levantado já no reinado do Dario. Dario era o que era um medo persa, né, que conquistou, né, eles conquistaram o reinado, o império da Babilônia e o império da Síria. E criaram um novo império, né, que os historiadores chamam de Aquemênida, né. Foi a reunião aí dos persas e dos medos, e tomaram todos os impérios e se tornaram os imperadores do mundo, né? Então, na época do Dario, ele levantou aí o Ageu. O Ageu foi falar lá com o Zorobabel, né? Que era sumo sacerdote, e foi falar lá com o Josué. O Zorobabel era filho de Sealtiel, que era príncipe de Judá. O Zorobabel era príncipe. E o Josué era o sumo sacerdote. Então, o profeta, né, Deus mandou ele falar lá com o sumo sacerdote e com o príncipe, né? E aí falou essas coisas aí. Aí os caminhos de vocês são esses aí e tal, né? Vocês estão nos caminhos de vocês. Vocês têm que, né, esperar e ver. Tem que ouvir o profeta, não é isso? Então vamos ver aqui o que está acontecendo aqui. No verso, vamos continuar aí, né? Nós lemos até o verso 11, né? Vamos ver o 12. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo do Senhor. Então, dessa vez, parece que eles ouviram, né? Vamos lá em frente ver. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Então Ageu, né, foi mandado e foi ouvido, né, pelo povo, né, porque o Espírito do Senhor quis que eles ouvissem, né, preparou, né, o Espírito de todo mundo. E no capítulo 2 aí do Ageu, nós vamos ver que no versículo 1, ó, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada aos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saísse do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez daqui a pouco que farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz,
diz o Senhor dos Exércitos. Então nós estamos vendo aí que o Ageu também, né, fala de coisas futuras, né, fala do milênio, né, fala na vinda do desejado, né, das nações, fala do futuro imediato, que é a volta, né, do cativeiro de Babilônia e do outro império lá dos Medas e dos Persas, fala do milênio, fala da vinda do Senhor Jesus, que é o desejado de todas as nações, e não só a vinda dele, né, como homem, né, para fazer aquele sacrifício perfeito de redenção, como também está falando do milênio, né, como todos os profetas estão falando acerca de todos esses assuntos. Então vamos ficar por aqui hoje, né? Amanhã nós continuamos aqui com Ageu, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Pai seja com todos nós, né? E vamos aí continuar no nosso caminho. Vamos perseverar, né, irmãos? Na nossa fé, perseverar aí nas orações, perseverar em oração, né? Orando também por nós, para que Deus nos abra, né, a porta da palavra, para que Deus limpe as nossas mentes e a nossa alma, o nosso espírito, para que Ele nos aperfeiçoe neste caminho, né? Amém? Pai seja com todos nós.